E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Pinheiro e estou aqui mais uma vez para estar ajudando vocês com a disciplina de Física. E hoje nós vamos falar um pouquinho de energia térmica e calor, né? A gente vai verificar o que é energia térmica, o que é o calor e algumas formas de trabalhar o calor. Bom, a definição de energia térmica é somatório das energias de agitação de cada partícula de um corpo, dependendo da temperatura e do número de partículas desse corpo. Então, energia térmica é o somatório das energias de cada partícula. Não sei se você sabe, mas se você pegar um corpo ali, por mais sólido que seja, se você der um zoom nesse corpo, por exemplo, se eu pegar uma placa de metal, se eu pegar um pedaço lá, uma chapa de metal, tá aqui uma chapa de metal. Se eu der um zoom nessa chapa de metal, se eu for olhando cada vez com uma lente melhor e maior, eu vou chegar um momento que eu vou ver algumas partículas lá dentro. E essas partículas, por mais que essa placa seja sólida, essas partículas vão estar em movimento. Elas vão estar em agitação. Até essa agitação, ela que é a temperatura, né? Quanto maior o grau de agitação das partículas de um corpo, maior a temperatura desse corpo. Quanto menor o grau de agitação, menor, né? A temperatura desse corpo. Então, essa chapa de metal, ela possui partículas e essas partículas estão em constante vibração. Elas estão oscilando, vibrando para lá e para cá. Então elas estão vibrando, estão em movimento. E essa vibração, a gente viu na primeira série que um corpo em movimento, por mais que seja vibração, é um movimento. E corpos em movimento, eles possuem energia cinética. Então essa partícula tem energia cinética, essa partícula tem energia, essa partícula tem energia, essa tem energia, essa tem energia. Todas as partículas de um corpo têm energia. E a energia térmica é o somatório, é a soma da energia de cada partícula dessa daqui, ó. E aí, ela vai depender da temperatura, por quê? Porque quanto maior a agitação, maior a temperatura, maior a agitação, mais energia térmica cada partícula vai ter. Aí a soma delas vai ser maior. Quanto menor a agitação, quanto menor a temperatura, menor a agitação, menos energia térmica nós vamos ter ali. Ou o tamanho do corpo também depende também, né? Porque se eu tiver um corpo bem maior, vocês há de convir comigo que esse corpo maior vai ter mais partículas para estarem em movimento. Então, o somatório da energia das partículas desse corpo maior acaba sendo uma quantidade de energia maior que desse corpo aqui menor. Lógico que a gente tem que levar em consideração o tamanho desse objeto, né, a quantidade de partículas que esse objeto tem, e também a temperatura desses objetos, né? Então, energia térmica é isso. A soma das energias de cada partícula de um corpo, tá? Isso é energia térmica. Agora, segunda definição, o que é calor? Calor, às vezes a gente tem uma mania de usar errado, falar assim, cara, que calor é esse? Tá quente e tal, a gente assimila muito calor com quente, calor com quente. Na verdade, não é bem isso, né? Não é bem a gente falar que calor e quente é a mesma coisa. Eles são diferentes. Porque o calor, na verdade, olha aqui, ó. Calor, energia térmica em trânsito. Ou seja, energia térmica movimentando. É essa agitação movimentando, né? Ela indo de um corpo para outro. Né? Ou indo de uma parte do objeto para outra. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Vamos supor que você tem uma barra de ferro. Vamos supor que você tem aqui um corpo. E esse corpo, suas partículas ali, ó, ficou parecendo um dado. E esse corpo, suas partículas estão em movimento, muito agitadas. E aqui eu tenho um outro corpo um pouco menor, cujas suas partículas estão pouco agitadas, ou seja, com pouco movimento. Partícula com maior grau de agitação, partícula com menor grau de agitação. Calor é quando essa energia aqui, ó, passar para cá. Energia em trânsito, indo de uma partícula, indo de um corpo para outro. Isso é calor. É quando a energia, ela flui, ela vai de um lugar para o outro. Ou, não necessariamente de um corpo para outro. Ela pode, por exemplo, se eu tiver uma barra comprida aqui, ó. Digamos que eu tenho um corpo aqui comprido. Esse corpo é formado de moléculas, bastante moléculas. Elas estão um pouco agitadas, digamos bem pouquinho agitadas.
E aí eu vou ceder muita energia térmica aqui, ó. Eu vou colocar um fogo aqui. Vou colocar fogo nesse local, nesse ponto. Vou colocar fogo nesse ponto. Assim que eu coloco fogo, essa partícula começa a agitar mais. A agitação dessa partícula passa para essa. A agitação dessa partícula passa para essa. E a agitação dessa partícula passa para essa. Aqui eu tenho calor. Aqui eu tenho energia térmica. Certo? Aqui eu tenho energia em trânsito. Isso também é calor. Não necessariamente de um corpo para o outro. Pode ser no mesmo corpo, mas ela vai estar passando de um ponto desse corpo para o outro. Tá? Isso é energia. Perdão, isso é calor. Então a gente fechou as definições de calor e de energia térmica. Vamos continuar aí, né? Vamos verificar. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Quando a gente fala de calor, a gente vai precisar de números para expressar esse calor, né? A gente não fica só na palavra tá muito calor, pouco calor, tem muito calor, pouco calor. A gente precisa de números. E aí, quando a gente utiliza números, quando a gente transfere isso para forma matemática, a gente vai precisar de dados, algumas coisinhas, e unidade de medida. A unidade de medida, deixa eu colocar aqui, ó, unidade de medida. A unidade de medida do calor, lógico que a gente vai ter algumas, né, mas no SI, ou seja, no Sistema Internacional de Medida, a unidade para calor é o Joule, tá? Representado pela letrinha J minúscula, tá, gente? Joule. Joule é a unidade de medida para calor. Por exemplo, a gente pode chegar a um exemplo aqui, ó, de 200 joules de calor ou 200 joules de energia térmica, né? 200 joules. Mas não tem só no SI, nós temos uma... Deixa eu pôr uma setinha aqui, ó. Nós temos unidade de medida também usual. A unidade de medida usual a gente vê bastante pela rua aí, principalmente quando você vai comprar o alimento, é cal, tá? Calorias, né? Cal é a mesma coisa que calorias, tá? E tem uma relação entre as duas, né? A gente pode dizer, por exemplo, que uma caloria é a mesma coisa que 4,18 joules. Alguns livros arredondam isso daqui para 4,2 joules, para ficar mais fácil de trabalhar. Eu prefiro trabalhar 4,2, é bem melhorzinho. Então, uma caloria é igual a 4,2 joules. Caloria a gente vê bastante quando você vai pegar um alimento lá no supermercado. Aí você vai naquela tabelinha nutricional. Lá naquela tabelinha lá tem alguns dados, né? Você verifica alguns dados lá naquela tabelinha. E esses dados energéticos mostram quantas calorias são necessárias para, de certa forma, queimar aquele alimento ali dentro de você, né? Para você gastar aquele alimento. Só que tenha muito cuidado, porque lá eles trazem cal com C maiúsculo. E esse cal com C maiúsculo, galera, é diferente de cal com C minúsculo. É diferente disso daqui. Então esse carinha é diferente desse. Esse carinha é a mesma coisa de 1000 vezes esse. Ou seja, esse carinha é a mesma coisa que 1000. Lembrando que o K representa 1000, né? Ou seja, 10 a terceira. 1000 calorias. Tá? Então, bastante cuidado com isso. Bastante cuidado com esse carinha aqui, ó. Pode cair um pega para você. Só de mudar a letra aqui, ó. Cal maiúsculo é 1000 vezes ao cal minúsculo, tá? E, para falar a verdade, quando você vai olhar a tabelinha nutricional, às vezes você vai ver isso aqui, ó. Quilocalorias. Então, tenha bastante cuidado. Bora lá, sem mais demoras, né? Ainda falando da unidade de medida, uma caloria que a gente vê muito por aí é 1 cal. Galera, uma caloria, 1 cal é a quantidade de energia térmica necessária para elevar a temperatura da água. Eu falo de água pura, né? 1 grama de água, 1 cal é para que 1 grama de água
de água, eleve a sua temperatura em 1 grau Celsius, ou seja, que a temperatura desse 1 grama de água passe de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, uma caloria é necessária, uma caloria faz 1 grama de água passar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, é necessário 1 caloria para que 1 grama de água mude 1 grau em sua temperatura, tá? Essa é 1 caloria, é isso. Agora, a gente já viu as unidades medidas, a gente já viu o que é calor. Agora, a gente viu também que esse calor é uma energia térmica em transição. Como que essa energia térmica se transmite? Como é essa transição de energia térmica, né? A gente tem aqui 3 formas de energia térmica, mais ou menos vocês vão ver por que mais ou menos, né? Nós temos aqui esse processo de transição da energia pode ocorrer por condução, ela pode ocorrer por convecção e pode ocorrer por radiação. Depois vou explicar o porquê da radiação. Bora lá. Condução. Na condução, essa energia térmica ela passa de partícula para partícula. Uma partícula esquenta, agita, aumenta a sua agitação, ela contamina a outra, vou falar contamina a outra, ela contagia a outra melhor, né? Essa outra começa a agitar mais, e essa vai agitar a próxima, então vai de partícula para partícula. Aqui, por exemplo, se eu tiver uma barra de ferro, se eu colocar uma vela aqui para aquecer essa parte da barra de ferro, essa partícula vai começar a aquecer mais. Quando ela aumenta um grau de agitação, ela contagia essa outra, e essa outra ganha mais agitação. Depois contagia essa, depois essa, depois essa, depois essa. Então vai de partícula para partícula. Aí aqui nasce um fluxo de calor. Fluxo de calor. E aqui no caso, esse é o sentido desse fluxo de calor, né? O fluxo de calor é esse movimento do calor em um corpo. Então, no caso da condução, vai de partícula para partícula. No caso da convecção, é um pouquinho diferente, tá? Primeiro, lógico, aqui ocorre um processo de condução, né? Você pega aqui uma vasilha de água e coloca no fogo, as partículas de baixo vão agitando mais, vão contaminando as outras. E ali todas elas logo estarão quentes, né? Mas se você deixar lá um bom tempo, essa água começa a entrar no estado de vapor e ela começa a ebulir. Ela começa a vaporizar. Se você colocar a mão aqui, você vai sentir essa temperatura. Você vai sentir essa energia térmica. Por quê? Porque na convecção a energia térmica ela muda de local acompanhando a matéria de certa forma. Então a energia térmica sai acompanhando esse vapor. Então a energia térmica expande. Um outro exemplo é o ar-condicionado. Você coloca um ar-condicionado aqui, digamos assim. Aqui é o ar. Ele gela o ar que está aqui e joga ele. Esse ar ele vai resfriar o ambiente lá, ó, pela convecção. Porque o frio vai junto com a matéria do ar, vai junto com a matéria. No caso do aquecedor também, quando joga lá, vai junto com a matéria, tá? Então, na condução vai de partícula para partícula, na convecção vai a matéria, tá? Vai toda a matéria. Agora, o outro método, a radiação, a energia se propaga em forma de ondas eletromagnéticas. Não é que a energia térmica está indo, mas é o seguinte, vamos pegar aqui para ficar mais fácil de entender. Peguei aqui o Sol e a Terra. Aqui no meio nós temos o vácuo. Não tem como a matéria ir. Acontece o seguinte, o Sol libera ondas eletromagnéticas. Essas ondas saem pelo espaço, tá? E as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, tá? Elas não precisam de um meio material. Vocês viram isso lá na segunda série, tá? Diferentemente das ondas mecânicas. E acontece o seguinte, não é que isso aqui é quente. Isso aqui não é energia térmica. Então, quando a Terra absorve essas ondas eletromagnéticas, a Terra ganha energia térmica, de certa forma. Então, não que isso aqui seja um meio de propagação de energia térmica, mas é uma forma de levar energia térmica a outro corpo, de certa forma. Então a Terra, quando absorve essas ondas eletromagnéticas, acaba ganhando temperatura
de certa forma, né, ganha mais agitação térmica. Então esses são os 3 processos de condução do calor. Ele pode conduzir por condução, convecção ou por radiação. Cuidado com a radiação, tá? Vou entrar em detalhe em cada um deles mais para frente, lógico, né? Agora eu vou falar um pouquinho de condução, tá? Vou apagar essa parte do quadro aqui, ó. Eu tenho aqui uma barra de... Vamos falar que é uma barra de ferro. Eu tenho aqui uma barra de ferro. Coloquei uma vela embaixo dela e vou ceder calor para essa barra de ferro. Ela vai aquecer essa região. E aí, por condução, as partículas vão contagiando uma a outra até que esse calor chegue até aqui. E a gente está vendo que o fluxo, ou seja, essas partículas estão contagiando nesse sentido. Nós vamos chamar esse sentido de fluxo do calor. Nós vamos falar que esse é o fluxo de calor. A gente vai representar esse fluxo de calor por esse zerinho aqui, por essa bolinha riscada ao meio, tá? Isso daqui representa fluxo de calor. E o fluxo de calor é a quantidade de calor, de calorias que esse corpo recebe, dividido pela variação do tempo. Então esse Qzinho aqui, ó, vai representar caloria. E esse ΔT a gente já viu bastante na física lá na primeira série, né? Variação do tempo. A gente sabe que caloria, usualmente, a gente utiliza cal. Opa, esse Czinho tem que ser minúsculo, tá? Cuidado. A gente utiliza cal. E o tempo é dado em segundos. Então, a unidade de medida para fluxo vai ser cal por segundo. Usual, viu, galera? Tá? Se for no SI, nós vamos ter que usar joules por segundo. Então, bora lá. Então, a gente está vendo que a energia térmica está fluindo. A gente já viu que tem como fazer os cálculos desse fluxo, né? Só que é o seguinte, não é porque a energia térmica está indo que a temperatura aqui, aqui e aqui nos 3 pontos serão iguais. A energia térmica ela vai fluir. No ponto 3 a energia térmica vai aumentar, mas essa energia térmica aqui, ó, não vai ser igual à energia térmica nesse ponto. O grau de agitação aqui vai ser menor que aqui, ou seja, a temperatura aqui vai ser menor do que aqui. Por mais que ele chegue a um estágio de equilíbrio, vai chegar um momento que essas temperaturas não vão subir mais, mas mesmo nesse momento as temperaturas não vão ser iguais nos pontos. Vai chegar meio que um equilíbrio, mas as temperaturas serão diferentes. Vai chegar um ponto, por exemplo, que aqui chegue a 80 graus, aqui chegue a 60 graus e aqui chegue a 40 graus. E não vai mudar mais essa temperatura, vai ficar parado nisso. Quando acontecer isso, quando chegar esse momento no qual as temperaturas não mudam, a gente vai falar que esse corpo está no regime permanente ou estacionário. É um momento que não há mais mudanças na temperatura. É um momento no qual o fluxo no ponto 1 é igualzinho o fluxo no ponto 2, que é igualzinho o fluxo no ponto 3. Então o fluxo de calor vai ser o mesmo em cada ponto. Esse momento a gente chama de regime estacionário ou regime permanente. O fluxo de calor vai ser o mesmo em cada lugar desse corpo, tá? Em cada lugar em cada lugar que está acontecendo essa transição da energia térmica, tá? Fluxo de calor no regime estacionário. E a gente viu aqui uma forma básica para calcular esse fluxo de calor, no qual o fluxo de calor é a variação da temperatura, no qual esse fluxo de calor é a caloria dividido pelo tempo. Só isso. O fluxo de calor, ele depende de algumas coisas desse material. Aqui eu peguei uma barra de ferro assim. Se eu aumentar essa barra de ferro, talvez esse fluxo seja diferente. Então, se eu pegar aqui um corpo mais grosso, maior, talvez esse fluxo seja diferente. Se eu ceder calor, aqui, nesse sentido, o fluxo de calor vai nesse sentido, ó, fluxo, vai nesse sentido. Primeiro ele vai ter que agitar todas as moléculas que estão nessa área. E se for maior, vai demorar mais ainda para agitar todas. Para depois ele começar a ir contagiando uma, para passar do ponto 1
para o ponto 2, para o ponto 3. Então, depende bastante dessa área, assim como depende também do comprimento desse material, né? Depende muito desse comprimento. Quanto maior for esse material, mais vai demorar para chegar nesse regime estacionário. E outra coisa que influencia bastante é o material. O material que compõe esse cara aqui, ó. Se for um corpo de ferro, a condução de calor vai acontecer de um jeito. Se for de plástico, de outro jeito. Se for de madeira, de outro jeito. Então depende também do material. E aí, para a gente verificar com relação a esse material, a gente vai ter que dar uma olhadinha numa tabela chamada tabela de condutibilidade, no qual cada material vai ter um jeito diferente de propagar aí o calor. Então a gente já viu que depende da área, depende do comprimento desse material e depende do material em si. E tem outra coisa, depende das temperaturas do ponto 1 ao ponto 2. Depende muito disso também. Para a gente calcular o fluxo de calor, então, vai ficar isso aqui, ó. Fluxo de calor vai ser igual a material, né? Você vai ter que informar aqui na fórmula se ele é plástico, vidro, alguma coisa. E aí a gente vai usar uma constante, um casinho aqui, ó, uma constante. Essa constante você vai verificar a tabela de condutibilidade. Lá na tabela tem essa constante, ou o exercício fornece ele, né, para você jogar aqui. Nós vimos que depende dessa área e depende da diferença de temperatura, tá? Depende da diferença de temperatura daqui para cá. Ou seja, a gente vai usar delta θ, variação de temperatura, mas aqui no caso elas serão em módulo, tá? Variação de temperatura em módulo. A gente vai usar a variação de temperatura, mas na verdade é a diferença de temperatura do ponto inicial com o ponto final, dividido pelo comprimento desse material. Então o fluxo de calor é esse aqui, ó, no qual o L é o comprimento, o A é a área da secção transversal, né? Secção transversal. E o delta θ, diferença da temperatura. De temperatura. O casinho, constante condutibilidade do material. Condutibilidade do material. Tá. E aqui, lógico, fluxo do calor. Então essa é a fórmula para a gente calcular o fluxo de calor. Vou pegar alguns exemplos para a gente trabalhar essa fórmula aí e ver como fica, tá? Então nós temos até agora duas ferramentas. Bora lá para os exemplos. E bora lá para o exemplo 1, né, para a gente ver aqui a aplicação do que a gente aprendeu até agora, né? A gente viu os 3 processos de condução de calor. Nós vimos a fórmula, 2 fórmulas para cálculo de fluxo, né? E vamos ver se a gente aplica isso daí. Bora lá para o exemplo 1. Imagine 2 corpos A e B com temperaturas TA e TB, sendo temperatura de A maior que a temperatura de B. Quando colocamos esses corpos em contato térmicos, podemos afirmar que ocorre o seguinte. Então, eu gosto muito de desenhar para ficar mais fácil. Eu tenho 2 corpos. Opa, esse aqui falhou. Eu tenho 2 corpos A e B. E eu vou encostá-los um no outro. E nós vimos que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. A temperatura de A é maior que a de B. Vamos ver o que acontece. Vamos ver quais das afirmativas ali embaixo estão certas. Letra A. Os corpos se repelem? Então deixa eu ver se eu entendi. Está falando de calor. Quando você pega um corpo mais quente que o outro, você colocar eles um perto do outro, eles vão se repelir ou atrair? Nunca, né, galera? Então, alternativa A, nem pensar. Pode riscar aí que não tem como. Vamos ver a alternativa B. O calor flui do corpo A para o corpo B por tempo indeterminado? Então, se eu tenho esse cara
Coloquei eles em contato um com o outro. O calor vai fluir de A para B? Na verdade vai, né? Já que o corpo A tem mais calor, ele vai ceder essa energia para o próximo. Então o calor vai fluir sim, nós temos esse sentido para o fluxo aqui, ó. Fluxo de calor. Agora é o seguinte, é por tempo indeterminado? Então ele vai cedendo calor, vai cedendo calor, vai cedendo calor. Isso vai acontecer por tempo indeterminado? Então olha só, a energia do A vai diminuindo porque ele está cedendo e a energia do B vai aumentando. Vai chegar um ponto no qual a temperatura do A vai ser igualzinha à temperatura do B. Então não posso falar que é por tempo indeterminado, né? Então alternativa B, fora também. Alternativa C. O calor flui do corpo B para o corpo A por tempo indeterminado. Opa, ele flui de B para A? Lógico que não, né? Se A tem mais energia térmica que B, então vai fluir de A para B. Alternativa C também não. O calor flui de A para B até que ambos atinjam a mesma temperatura. É o que eu estava falando ali quando eu estava explicando a alternativa B, né? Realmente ele vai de A para B até que chegue ao equilíbrio térmico. Quando chegar ao equilíbrio térmico, aí não temos mais energia em transição, em trânsito, a gente não tem mais calor aí no caso, né? Então chega a um ponto que vai acontecer isso. Então alternativa D, verdadeira, né? Alternativa correta, letra D de doido. E letra E, não acontece nada, né? Não acontece não. Põe a mão em alguma coisa que tenha mais temperatura que o seu corpo e observe, se não. Então essa é a resposta do primeiro exemplo, né? O primeiro, na verdade, tem mais a ver com o conteúdo anterior, né? De equilíbrio térmico. Bora para o próximo exemplo. Agora o exemplo 2, observem aí, ó. No café da manhã, uma colher metálica é colocada no interior de uma caneca com leite bem quente. A respeito desse acontecimento, são feitas 3 afirmações. Então o cara pega uma colher de metal e coloca no leite bem quente. Após certo tempo ele vai verificar e acontece isso aqui, ó. Afirmação 1. Após atingir equilíbrio térmico, a colher e o leite estão na mesma temperatura. Lógico, né, galera? Quando 2 objetos se encostam, se tocam, aquelas partículas que compõem cada corpo vão contagiar uma outra para que elas fiquem ambas no mesmo grau de agitação. E esse grau de agitação é a temperatura. Eles tendem a se equilibrar. O equilíbrio térmico é quando ambos os corpos estão a uma mesma temperatura. E sempre quando você encosta um corpo no outro, vai acontecer isso. Um corpo vai receber energia de outro ou ceder energia para o outro de certa forma. Então a 1, verdadeira, né? 1, verdadeira. 2. Após o equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a ter a mesma energia térmica. E aí? Após o equilíbrio térmico, a colher e o leite têm a mesma energia térmica? Não, né, galera? Porque a energia térmica ela não depende só da temperatura. Ela depende da temperatura, mas não é só da temperatura. Ela depende também da quantidade de partículas que formam esse corpo. Agora, se a colher e o leite tiver a mesma quantidade de partículas ali no caso, aí sim, eles poderiam dizer que passariam a ter a mesma energia térmica. Mas eu não posso falar porque eu não sei a quantidade de partículas que formam essa colher e esse leite. Então, a segunda é falsa, tá? Cuidado com isso, tá? Equilíbrio térmico não quer dizer mesma quantidade de energia. Quer dizer a mesma quantidade de temperatura, tá? Mesmo grau de agitação das moléculas. Bora para 3. Após o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor que existia do leite mais quente para a colher mais fria. Então, após o equilíbrio térmico, cessa esse fluxo? Bom, se você pensar bem, o fluxo é quando um objeto cede calor para outro. E aí acontece um movimento do calor nesse sentido. A energia ela migra nesse sentido. Isso é um fluxo de calor. Agora, se os dois corpos têm a mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico, não tem sentido um corpo ceder energia para o outro, não tem sentido essa energia fluir. Então, de fato, quando eles entram em equilíbrio térmico, não tem mais fluxo de calor. Cessa aí o fluxo de calor. Então, alternativa 3,
verdadeira, né? Analisando aí as respostas, a única que tem 1 e 3 é a alternativa D, né? De novo, D. D de doido. Opa, e aí, beleza? Peguei um livro aqui para pegar alguns exemplos para vocês trabalharem, tá? É esse livro. Eu gosto muito desse livro porque ele é bem resumidinho, mas bora lá para o exemplo 3. Peguei o livro aqui para ler o exemplo, mas é o mesmo que está ali para vocês. Observem só. Na figura ao lado está representada uma placa de alumínio que foi utilizada para separar o interior de um forno, cuja temperatura mantinha-se estável a 220 graus Celsius. E o meio ambiente, 20 graus Celsius. Após atingido o regime estacionário, qual a intensidade da corrente térmica através dessa chapa metálica? A intensidade da corrente térmica, na verdade, é o fluxo de calor, né? Ele quer saber qual é esse fluxo de calor ali. Dado: coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio, 0,5 caus por segundo por centímetro por grau Celsius. Olha só isso. Então ele deu para a gente aí a constante K, que é igual a 0,5 cal por segundo por centímetros por grau Celsius. Galera, essa unidade de medida aqui, ó, é muito importante, tá? Porque olha só, a caloria está em cal. O tempo está em segundo, a medida está em centímetros e a temperatura está em graus Celsius. Ele falou que de um lado, do lado de dentro, a temperatura está estável a 220 graus Celsius. E do lado de fora, a temperatura também está estável a 20 graus Celsius. E outra coisinha que ele falou também, que o calor vai fluir da parte da chapa com área maior. Ou seja, ele vai fluir nesse sentido aqui, ó. Ele vai entrar por aqui e sair lá do outro lado. Não por aqui, ele vai entrar por aqui. Bom, a ferramenta que a gente vai utilizar para calcular esse fluxo de calor é aqui, ó. O fluxo de calor é igual a constante de condutibilidade vezes a área da secção transversal, a área por onde esse calor vai entrar e passar, né? Vezes a diferença de temperatura entre os meios, entre os locais, dividido pelo comprimento, ou seja, pela distância que esse calor vai fluir. Bora substituir os valores e vamos ver o que dá. Fluxo de calor, então, é constante 0,5 vezes a área, né? Essa área aqui. E aí a gente tem um probleminha. Aqui, ó, os comprimentos estão todos em metros. E aqui nós temos centímetros. Então tem que passar isso aqui tudo para centímetro. E é o seguinte, 2 metros dá para fazer de cabeça, é igual a 200 centímetros. 0,5 metros é a mesma coisa que 50 centímetros. E 1,5 metros é a mesma coisa que 150 centímetros. Né? E a área dessa figura aqui, ó, por onde o calor vai entrar, ele é um retângulo, né? E a área desse retângulo é a base vezes a altura, né? Ou seja, 200 vezes 150, né? Então a área é 200 vezes 150 vezes a diferença de temperatura. Do lado de dentro é 220. Do lado de fora é 20. A diferença de temperatura é o seguinte. Aqui no caso, como está em módulo, é só você pegar o maior menos o menor. 220 menos 20, 200 vezes 200. Dividido pela distância que esse calor vai fluir, né? Esse calor vai fluir por toda essa área aqui, ó, até chegar do outro lado. E essa distância, esse Lzinho, é igual a 50 centímetros. Ficou assim. Então esse fluxo de calor, galera, aqui o mais fácil é você fazer alguns cálculos aí, algumas reduções aí. Olha só, eu posso tirar esse zero, como eu só tenho multiplicação e divisão, eu posso tirar esse zero com isso. E eu posso fazer aqui, ó, 20 dividido por 5. Se eu dividir esse 20 por 5, se eu simplificar, vai dar 4. E aqui embaixo ficou 1. Sobrou isso. Agora, bora lá. 0,5 vezes 200, eu sei que é 100. É 100. Vezes 150 vezes 4, eu sei que é 600.
Dividido por 1 não preciso fazer, né? Vai continuar a mesma coisa. O 1 é neutro ali. Eu sei isso aqui, ó. 100 vezes 600. É só você fazer aqui, ó. 1 vezes 6, que vai dar 6. E pegar os 4 zeros que ficou para lá, ó. 2, 3, 4. Ou seja, 60.000 calorias por segundo. Esse é o fluxo de calor. Lógico, essa resposta pode vir em notação científica. E até você pode trabalhar esses números aqui em notação científica e vocês vão perceber que fica muito mais fácil. Se eu passar isso aqui para notação científica, você, para fazer essa mudança para notação científica, o primeiro passo é descobrir onde está a vírgula de um número. A vírgula de 60.000, ela não aparece. Não vejo nenhuma vírgula. Não confundam com ponto, tá, galera? Ponto é diferente de vírgula. O ponto é para separar as casas ali no caso, né? A vírgula, quando ela não aparece, ela está no finalzinho do número. Tá ali a vírgula. Para ficar em notação científica, eu só posso ter um número à esquerda dessa vírgula, tá? E esse número não, um dígito, um algarismo, eu só posso, e para ficar em notação científica, eu só posso ter um algarismo à esquerda dessa vírgula. E esse algarismo à esquerda não pode ser zero. Olhando à esquerda da vírgula, eu tenho 5 algarismos. Para ficar só um, eu tenho que trazer essa vírgula até aqui. E aí eu passo a ter apenas um número antes. E aí esse número passa a ser isso aqui, ó. Fluxo de calor passa a ser 6,0, né? Não preciso colocar todos os zeros. Toda vez que eu vou colocar em notação científica, eu multiplico por base 10 e coloco um expoente ali. Esse expoente é o quanto de casas que você trouxe a vírgula. Aqui eu trouxe a vírgula por 1, 2, 3, 4 casas. Então esse expoente vai ser 4. Então 6 vezes 10 a 4 calorias por segundo. Essa daqui é uma resposta mais bonitinha. É uma resposta que com certeza é a que vocês vão encontrar por aí, tá? Fechou mais esse exemplo aí. Por hoje é só, galera. Depois eu coloco mais alguns exercícios um pouquinho mais complexos, né? Alguns exercícios de padrão Enem, IME ou ITA para responder aqui. Um abraço, até a próxima, tá? Foi um prazer poder estar aqui com vocês por mais uma vez. Falou e até mais. Até a próxima.